Eu sempre fui fascinado por livros. A minha primeira novela ela não ficava em pé sozinha. Eu queria escrever um livro que você botasse em pé e ele ficasse em pé. Um livro que tivesse muitas páginas. Aí eu disse assim, eu vou escrever a biografia de Rita Lee. Porque Rita Lee é uma mulher da porra. Rita Lee é do caralho, né? A mais perfeita tradução do que eu penso. Um tanto artificial, não é? Aquele pianinho, aquela loucura. Aí depois, não vou. Aí o Recife tinha passado, eu tinha visto no Recife uma revolução. Eu participei de uma revolução no Recife chamada Mangue Beat. Eu sou da geração Mangue Beat, geração Mangue. Eu disse, pô, eu vou pegar meu trabalho de especialização e vou lançar um livro. Aí procurei a Comunicarte, que era uma editora. Os gerentes, os diretores lá tinham brigado entre si, mas um deles leu o que eu escrevi e gostou muito. Aí disse assim, vou te apoiar. Fez baratinho assim, muito barato. Primeiro ele me deu 400 exemplares, foi terrível. Porque eu falava da família de Chico Science e falava umas coisas que meus amigos disseram, rasgue tudo, é melhor do que um processo. Foi com muita dor que esses 400 exemplares foram todos triturados. Um dia eu ainda cheguei na editora, tinham alguns servindo de apoio. Eu acho que muitos desses exemplares foram jogados inteiros fora, então devem estar espalhados por aí, para minha dor, devem estar espalhados por aí. Mas os primeiros 400 exemplares foram destruídos. Tinha uma máquina de cortar papel, mas acho que nem todos foram cortados. Aí os outros, Alexandre Calçavara fez a capa, que era um artista gráfico da época. Até a capa deu problema, porque atrás eu coloquei umas bolinhas, aí disseram, isso vai parecer comprimido, isso vai parecer droga, tira essas bolinhas daí. Aí lá vai, foi uma série de problemas assim. Eu me lembro que esse livro saiu perto na noite de Halloween, que é o 31 de outubro, e um amigo meu ligou pra me aterrorizar. Eu digo, menino, tá brincando o quê? Dia das bruxas comigo, é? Pra me aterrorizar sobre as informações que tinham no livro. Mas finalmente o livro saiu, o lançamento foi um escândalo. Tem o vídeo do lançamento, que foi na Livraria Siciliano, que não existe mais, no Shopping Recife. A Livraria Siciliano me deu o maior cartaz, assim. Pegou uma vitrine, colocou uns 100 livros, assim, na vitrine da livraria inteira, o meu livro, com pôsteres imensos, assim. Uma banda que era seguidora do Mangue Beat foi lá, foi o primeiro livro sobre o Mangue Beat, foi uma noite de esplendor, assim. Meus amigos foram, foi uma farra, tinha bebida, tinha comida. Então o lançamento do meu segundo livro também foi muito escandaloso. Não é? Eu ainda curti esse negócio do lançamento, né? Ainda tinha carne, alma, nervo para isso. Mas foi fantástico, foi o primeiro livro sobre o Mangue Beat, porque tinha saído, ou ia sair um de Zé Teles, mas é do frevo ao Mangue Beat. Zé Teles que é o pai do Mangue Beat na mídia, né? Ele e Marcelo Pereira, do Jornal do Comércio do Recife. Mas o meu não, o meu é especificamente sobre Science. E Lucila Foi, João Marronis de Brito, professores meus, todo mundo lia, curtia, pesquisadores da Fundagem, tudo. Esse livro saíram 3 edições ali. Ainda vende na Livraria Cultura. De vez em quando a Livraria Cultura liga para mim e pede. Ele terminou com 400 páginas. 406 páginas. É um livro bem grande. E eu ainda, na terceira edição, eu dei uma revisada nele. Então ele termina quando o Renato L., que era do Mangue Beat, está como secretário de Cultura do governo do PT, na prefeitura do PT, do prefeito João da Costa, não é? Antigo prefeito aí do Recife. Então, Rapsódia me deu muita felicidade, porque as pessoas falam assim, esse teu livro vai ser o mais importante de todos para você, assim, para sua carreira. Tá, então. A Rapsódia Chico Science e a Rapsódia Afro-Cyberdélica. Eu mandei fazer uma capa, é um quadro. Esse quadro tem Chico Science, tem James Joplin, nua,
foi capa da Rolling Stone, e tem uma Alice passeando sobre um Bumba Meu Boi, uma Alice bem alucinógena, bem alucinada, assim. Esse quadro está na minha casa do Janga. Foi o Isaac Vieira quem pintou sob as minhas orientações. Foi esse meu segundo livro. Capa de Marco Anuar, grande amigo meu, dos tempos de Candeias. Grande Marco Anuar, com quem eu fiz muitos roteiros de filmes. Notícias Americanas. Eu estava dando aula no dia 11 de setembro de 2001. E um aluno falou assim: uau, vou chamar o Homem-Aranha, vou chamar Superman. Que é isso, mano? Senta. Não. Estão destruindo o mundo, começou a Terceira Guerra Mundial. Não, que é isso, menino? Deu a louca. Acho que era umas 10h30 da manhã, 11 horas, sei lá. Uma terça-feira. Aí o garoto, não sei o que, blá. Eu sei. E quando eu acabei de dar aula, naquele meio-dia causticante de um setembro recifense, que eu botei a cara na Conde da Boa Vista, estava um pandemônio. Que eu fui almoçar, as vitrines do shopping, das lojas, dos shoppings, tudo, estava um inferno, porque todos ficavam olhando a TV. Essa cena daqui passava constantemente na TV, em Nova York sendo detonada, Washington sendo detonado, e ninguém sabia o que estava acontecendo, disseram que tinha começado uma guerra, e estava aquele zum. E eu fiquei, o dia foi aquilo, o motorista, os táxis que eu pegava. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que estava acontecendo. E a mídia, eu já tinha internet em casa, era uma internet lenta, mas eu tinha internet em casa também, então eu comecei a pegar coisas na internet, os jornais, tudo, rádio, TV, comecei a gravar coisas, e de repente eu tinha um material enorme sobre isso. Eu disse, vou escrever um poema. Não é que eu publicava no jornal, no suplemento do JC. Aí depois, não, vou escrever um artigo, não, vou escrever um poema. Eu sei que o tempo foi se passando. E eu passei um ano juntando matéria. Agora eu pegava assim, todas as notícias que iam saindo, eu transformava em quartetos. Primeiro eu quis contar as sílabas. Vou fazer o modelo camoniano. Vou fazer decassílabos heróicos. E vou usar aquele esquema de rimas dos Lusíadas, não é? A primeira linha rima com a terceira, e com a quinta, a segunda com a quarta e com a sexta, as duas últimas entre si. Eu falei, não vou quebrar minha cabeça com isso, é demais. Eu vou escrever em quartetos. Agora vou fazer versos rimados. São versos enormes, então às vezes não cabia, e tinham que ser quartetos, não é? Esse livro foi publicado pela Edificantes, não é? Uma editora bem legal. Também foram poucos exemplares, meus livros sempre são poucos exemplares assim, só o Rapsódia que teve muitos. Esse daqui foram 500 exemplares. Imagine rima para Talibã. Eu também não sabia, não é? Bush ou Bush, como é que eu devo rimar? Como falo aqui, Bush ou Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, não é? Para Bin Laden. Imagina arranjar uma rima para Laden, eu botava para o meio. Então, qualquer página que você... Claro que eu fiz aqui uma introdução, a conclusão, não é? A dedicatória, todo. É absurdo. Os primeiros versos. Vou cantar os acontecimentos de uma guerra. Meu canto tragicômico dificilmente aqui se encerra. É o conflito américo-afegão do 11 de setembro de 2001, quando duas torres em Nova York e o Pentágono foram desmoronando. Assim começa esse livro. Então eu peguei várias notícias, muitas que a CIA e outras pessoas interessadas, KGB e tantas outras coisas, G8, G7, G20, G1001, já apagaram.
Então eu deixei o meu testemunho como intelectual recifense, como é que foi sair ao Recife naquele dia, como é que foi ver o século nascer, porque o século nasceu em 2001, né? Já em setembro, nasceu com alguns meses de atraso, assim, e foi uma coisa muito absurda ver a invasão do Afeganistão, porque eu não tinha acompanhado o que os americanos fizeram na Coreia, nem no Vietnã. Então, o Afeganistão foi o Vietnã da minha geração, aquele poderio americano esmagando, não é, as negociatas que se falavam entre a família Bush e a família do Bin Laden. Eram muitas coisas, então muitos amigos meus me mandaram documentos, coisas que não saíam na mídia. Eu guardei muita coisa, mas foi uma coisa muito... Um ano fazendo isso, era tão divertido, para mim é sempre divertido escrever, mas isso foi também uma espécie, ao lado do professor de Moisés também, de guardar informações, não sei, pronto, foi meu terceiro livro, um poema épico, numa época onde não são feitos mais poemas épicos, porque nós não temos heróis. Aí você pergunta assim, eu coloquei assim, ó, poema épico sem heróis, não é? Aí coloquei aqui, Guerra Américo-Afegã. Aí disseram, eu lancei em São Paulo esse livro, no Teatro Oficina, que é de Zé Celso Martinez. Uma amiga minha conseguiu Teatro Oficina. Uau! Mas teve pouquíssimas pessoas, foram umas pessoas da USP, não sei o que, essa minha amiga, não causou o menor. Agora eu fui na USP, divulguei tudo, no meu site, coloquei no site. O meu site era muito visitado nessa época. Hoje em dia que eu não divulgo mais, parei de alimentar, como eu falei. Então, esse foi o terceiro livro, eu achei um tema interessante. Atrás eu apareço, foi uma época que eu passei no país muçulmano, né? Na contracapa o Anuar colocou essa minha foto numa mesquita, né? Num país árabe, que eu fui antes disso, né? Que eu estive também em Israel, pouco antes da Intifada, porque começou a Intifada de Israel em 2000. Então, quando eu fui a Belém, por exemplo, no mesmo dia que eu fui, eu vi Yeltsin, que tinha saído da presidência da Rússia, ele passou bem pertinho de mim, ele ia se encontrar com Arafat, num restaurante ao lado, onde a gente ia almoçar também. Eu fui lá para ver a tumba de Raquel, não é? Para ver a Igreja da Natividade, lá em Belém, e tive a oportunidade de ver essas duas figuraças, cada um. Não estou dizendo que eles são ótimas, não, mas eu vi Yeltsin assim, que eu via aquele bebum lá da premier da Rússia, não, e o bichinho, o Arafat, juntos. Eu disse, por que esses desgraçados estão conversando aqui em Israel? Arafat era a grande autoridade palestina, não é? E Yeltsin tinha saído há pouco do poder, mas era o Bill Clinton, um consultor. Então, para mim foi uma experiência tão chocante. Esses dias que eu passei em Israel, de ver aquelas garotinhas de 16 anos com metralhadora pelo meio da rua, não é? De ver muita gente se drogando. E Tel Aviv é uma cidade muito urbana, andar por aquelas ruas fez muito bem a mim. Fiquei bem pertinho do Mediterrâneo, assim, e a praia, tudo, o Mar da Galileia, muito bonito. Tem uma imagem que eu nunca esqueço, foi em Naharia, uma cidade que eu passei uns dias. Eu até coloco num romance que eu fiz, Michelle. Uma vez eu acordei de madrugada durante uma tempestade em Israel e eu fui até a varanda, assim, vi as árvores de madrugada se contorcendo, acordei com um barulho. O barulho dos corvos, aquelas árvores negras, assim, uma tempestade vinda do Mediterrâneo, curvando as árvores, sacudindo os corvos na chuva, eles trinando, aquela coisa, bebida de Garland Poe, The Raven. É uma das imagens que eu tenho de Israel mais forte, assim, é essa, e os desertos também. Logo a seguir, que foi 2001, isso foi, eu fiquei
nos países árabes e Israel, desde o final de 99 até o começo de fevereiro. Então, de dezembro de 99 até fevereiro de 2000. Então eu podia andar para todo que é lugar, porque não tinha começado a guerra ainda mais forte, uma outra intifada, eles estavam mais ou menos em paz. Eu fui ao Monte Carmelo, né, que dá para você ver o Líbano, que tem aquele jardim fantástico de Haifa, tudo fantástico, não é? Muito emocionante você estar ali em Israel, ali na questão de Jerusalém, não é? E saber que aquele povo quase perde a língua, né? O hebraico estava desaparecendo. O Ben Gurion e outras pessoas foi que resgataram a linguagem hebraica. Mas como eu falo inglês também, nunca foi problema nenhum. Eu sempre viajei só pelo mundo e falando inglês, tudo. Nunca tive problema nenhum. Agora, quando eu fui para um país árabe, eu deixei um bigode assim, pensa, deixei o bigode assim, deixei o cavanhaque, como eu sou assim, né? Basta levar muito sol que eu fico, porque eu sou descendente de índio também, sou caboclo, aí esse coquetel italiano caboclo dá sempre uma coisa engraçada, então dava bem por aí. Pronto, aí assim, essas coisas todas foram entrando aqui. Eu tinha chegado dessa viagem também, quando eu lancei a Rapsódia, tem uma coisa engraçada que eu coloquei a estrela de Davi. Aí muita gente perguntou, por que essa estrela aqui? Você não é Moisés, você é judeu? Eu digo, olha, ninguém pode dizer o que é aqui no Brasil, porque esse coquetel danado, ninguém sabe quem é quem nesse país, assim. Bom, eu faço parte da família Peixoto também, que tinha a ver com os judeus lá da Paraíba. E sabe Deus que meu avô também, minha bisavó tem o nome de Oliveira. Oliveira é nome de judeu, todo esse nome de árvore, bicho, não sei o quê. Então, é um coquetel desgraçado, eu não sei. Por parte de mãe, eu sou descendente de italiano, meu bisavô é italiano. Por parte de pai, meus bisavós são indígenas, de Sanharó, Águas Belas, por ali. Então eu vivo nesse coquetel. Meu pai, se você olha para ele assim, você vê um índio. Já a minha avó, você vê, e ela foi mesmo uma grande matriarca daquelas carga pesada, não é italiana, de Nápoles. E eu fui lá, foi uma delícia conhecer a terra dos pais dela. Não é? Félix, Diocleciano, toda a história da minha família, da parte italiana, é absurda. Foram bons, veio pobre mascatear e terminou ganhando uma grana. Pronto, tudo isso vai ficando na minha literatura, da maneira como eu encaro a vida. Aqui tem um pouco menos de emoção e tem mais de informação, não é? Aqui tem um objeto muito forte. Aqui não é lirismo, é uma coisa mais objetiva.